Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um Papo Medcode. Eu tenho certeza que muitos de vocês já não conseguem mais ficar sem o Papo Medcode semanal. Estou aqui com o Dr. Áureo do Carmo e a gente vai fechar hoje a nossa trilogia hipertensão arterial sistêmica, falando sobre hipertensão secundária, né? Um tema que é super importante, eu acho que é um tema negligenciado dentro da medicina. E a gente vai quebrar alguns gelos aqui, quebrar alguns paradigmas e dogmas vinculadas à hipertensão secundária. E aí, Áureo, tudo bem? Boa noite. Hipertensão secundária hoje, que tal? Boa noite. É um tema que tem tudo a ver com a gente, né? É um tema relativamente negligenciado, como você falou, né? E muito também por causa de algumas estatísticas antigas que a gente tem em relação à hipertensão arterial, né? Eu, na época de faculdade, no Harrison e no Cécio, né, estava lá dizendo que das hipertensões só 10% eram hipertensões secundárias, É né? até menos, né? Até 5% menos, no né? início. E na nossa prática ambulatorial hoje, atualmente, a gente vê que é mais que isso, né? Então a gente vai falar um bocado aí, tentar tirar alguns mitos aí desses números, né? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é hipertensão primária e o que é hipertensão secundária, né? Hipertensão primária é aquela que a gente veio falando nos dois últimos Papo Medcode. Isso. Hipertensão primária é aquela doença poligênica com gatilhos ambientais, né? Então, assim, a gente pode dizer que a causa exata da hipertensão arterial primária é uma causa desconhecida. Uma É. doença poligênica com gatilhos ambientais, múltiplos, certo? A hipertensão secundária é aquela onde uma outra doença está provocando a hipertensão arterial sistêmica. Você preenche critérios diagnósticos para hipertensão arterial, seu mapa vai estar alterado, sua pressão ambulatorial vai dar lá estágio 1, estágio 2, estágio 3, que a gente já citou, mas que isso é provocado por uma outra doença que está em relação ao seu pano de fundo. Perfeito? Perfeito, perfeito. E aí a gente tem várias causas para isso, né? E causas que não são também tão dificilmente diagnosticadas assim, né? Isso. Basta a gente saber o que a gente vai procurar e saber também quais os exames que a gente vai solicitar para chegar a esse diagnóstico. Aí eu falo para você, qual tipo de paciente que você suspeita de uma hipertensão secundária? Perfeito. Então, assim, o próximo passo, né, que todo mundo tem que ter em mente é o seguinte: quando que você suspeita É, de uma hipertensão secundária? Vou enumerar algumas situações, tá? A gente discutiu no primeiro Papo Medcode sobre hipertensão que hipertensão arterial sistêmica primária ela está vinculada a indivíduos de meia idade. Né? O certo. Áureo falou de 40 anos, mais ou Moderna menos. menopausa, né? Então, se você tem um indivíduo que desenvolve hipertensão arterial sistêmica que tem menos de 25 anos, É. você já suspeita que ele tem alguma causa secundária. Né? Até mais novo, até mais velho, né? Até os 35 é surpresa, né? Ou maior do que 55 anos. Um indivíduo já idoso, pô, passou a vida toda não era hipertenso, quando Isso, ficou idoso se tornou hipertenso. Isso tem que ser avaliado. Então, esse critério, idade, é um dos fatores de suspeita. Né? isso. Outro fator de suspeita é em relação às etnias. Indivíduos brancos, né, caucasianos, não têm tendência a ter uma hipertensão arterial grave. Você pega um indivíduo caucasiano, branco, um europeu, que o seja, uma hipertensão estágio 3, uma hipertensão refratária. Isso não é esperado nessa subpopulação. Então, você suspeita. E aí, até interessante, né, da gente falar um pouquinho sobre hipertensão refratária, um tema que já foi muito falado, né? Hoje é um pouco questionado, mas ele ainda é atuante quando a gente fala de hipertensão secundária, né? Aquela hipertensão que você usa 3 classes de antihipertensivo em dose máxima, incluindo, né, uma dessas classes, um diurético, e o indivíduo não atinge os níveis pressóricos ideais, né? Esse indivíduo é visto como hipertensão refratária. Esse indivíduo tem que ser investigado para hipertensão secundária. Com certeza. Né? Essa questão da hipertensão refratária, ela é usada ainda? É muito usada ainda. E é um dos critérios para você investigar mesmo a hipertensão secundária, né?
A hipertensão refratária, assim, é uma coisa que está ligada à gravidade extrema, né, da hipertensão. Existe a hipertensão refratária falsa, né? É a tal do efeito do jaleco branco, por exemplo. Sim. Então, o indivíduo vai chegar sempre no consultório hipertenso. E aí você acaba com esse, né, acaba com esse diagnóstico fazendo a mapa e pronto, né? Mas a hipertensão refratária não, é aquele indivíduo que você faz por mapa ou por outros Você métodos está só subindo lá confiáveis antipertensivo e nada. e nada. Né? Agora, existem aqueles indivíduos que têm insuficiência renal crônica. Esse não vai ter a pressão secundária. controlada nunca, é secundária. Um indivíduo que tem uma proteinúria, por exemplo. Aí você entra numa dúvida, né? Que é o paradoxo de Tostines. Você já comeu Tostines, Al? Já. Tinha propaganda como clássica, como é que né? era a propaganda do Tostines? Tostines vende mais porque tá sempre fresquinho, né? Vende mais porque tá sempre fresquinho ou tá sempre fresquinho porque vende mais? Ou era isso? Acho que era isso. Vende mais porque é gostoso ou é gostoso porque vende mais? Não Não tá lembro. sempre fresquinho. Eu tenho sempre fresquinho mesmo. Bom, procurem depois aí no Google Imagens sobre o paradoxo de Tostines, né? Um biscoito da década de 80, né? Muito famoso. Alguns de vocês devem lembrar dele. Que é o seguinte: a hipertensão provocou a insuficiência renal ou a insuficiência renal provocou a hipertensão? Isso é uma pergunta dificílima de ser respondida. E que a gente, às vezes, não consegue responder, porque a gente já chega com um paciente hipertenso com insuficiência renal. Exato. Aí como que você pode responder? Você pode, de repente, fazer um fundo de olho, você não, o oftalmologista. Se o indivíduo não tiver retinopatia hipertensiva, é o contrário. É a insuficiência renal que levou à hipertensão, ainda não deu tempo dele ter uma lesão de órgão-alvo. E aí a hipertensão é recente. Agora, se é um indivíduo que tem uma retinopatia hipertensiva grau 3 ou 4, possivelmente aquela hipertensão provocou a doença renal. Então, assim, não é uma batida de martelo, mas é uma pista forte, né? Isso me lembra um caso. Eu estava dando plantão no interior do Rio de Janeiro, um plantão domingo, no hospital sem recursos, e chega uma paciente de madrugada, início da madrugada, com 300 de sistólica. Uma mulher negra, né, e acompanhada da filha, e com 300 de sistólica, eu fui conversar com a filha, falei, olha, o que está vendo? Ela tem algum problema de saúde? Ah, doutor, é que a minha mãe faz hemodiálise. Só que ela faltou as 2 últimas sessões de hemodiálise. Aí eu, tá. A paciente sondada, né? Chegou, quando eu cheguei lá para avaliar, me chamaram, né? Outro colega me chamou para ajudar. Ela já estava sondada e anéfrica, lógico, né? E aí eu parei para pensar e falei, cara, qual o mecanismo dessa hipertensão? Hipervolemia. Hipervolemia. Adianta eu dar furosemida para essa senhora? Ela é anéfrica, ela não vai urinar. O que você tem que fazer? Você tem que dialisar a paciente. Só que o hospital não tinha condições. Não ia dialisar aquela paciente. Estava claríssimo que ela não iria dialisar. Então, teria que esperar até 8 horas da manhã para sair com a ambulância para ir para o centro de diálise que estava na cidade vizinha para levar essa paciente. Como que eu vou fazer essa paciente sobreviver essa noite? O Áureo já sabe, tá rindo. Com certeza, é o que eu faria. A gente fez sangria, né? A enfermagem horrorizada, né, com a minha proposta, mas a gente fez uma sangria. O ideal é fazer pelo menos um hematócritozinho antes para você ver, né? Como a doença renal crônica, né? Não sei como é que tá o tratamento. E até pela questão do hematócrito, né? Uma paciente bem hidratada, bem hidratada, essa aí tá hipervolêmica, né? Uma paciente bem hidratada, até com uma redução de hematócrito, ela toleraria, porque a perda é proporcional, concorda? Não, e é controlada. Você vai funcionar e vai ver o volume que ela tá. Eu não vou reidratar essa paciente depois de tirar. Na verdade, vai ser uma perda proporcional e o hematócrito não vai mudar, né? Nem a hemoglobina vai mudar. Então, a gente fez a sangria. A pressão não normalizou, tá, gente? A pressão reduziu. Né? Essa paciente não teve um AVE hemorrágico durante a madrugada, não teve nenhuma congestão, emergência hipertensiva maior, não teve um edema agudo de pulmão, nada disso. Pulmonar. Levamos ela lá para diálise e ela dialisou, tomou um esporro lá na diálise. Né? Com certeza. Isso é tentativa de suicídio, né? Isso é uma hipertensão secundária, de causa renal. Em 2 sessões correu risco sério mesmo de morte por distúrbio hidroeletrolítico, né?
Com certeza. Agora, tem outras causas de hipertensão secundária que aí elas são causas da minha área, né? Isso, é isso aí. Que são as endocrinopatias, hipertiroidismo, doença de Graves, hipertiroidismo, aumento de hormônio tiroidiano, aumenta a expressão de receptores da adrenalina na membrana celular e o tônus adrenérgico fica otimizado. Aumenta, Pacientes utilizando corticoterapia crônica, apresentando um Cushing atrogênico, pacientes com doenças reumatológicas, doenças autoimunes, doenças hematológicas, né? E que você vai ver, né? A endocrinologia tem isso, o hábito, né? O paciente às vezes entra, você olha e fala, esse cara tem hipertiroidismo, esse tem hipotiroidismo, esse tem doença de Cushing, né? A face de lua cheia, o hirsutismo, a acne, né? As estrias abdominais, violáceas, etc. Tem o paciente com paroxismo de hipertensão, que não é o clássico do feocromocitoma. É muito mais comum você ter hipertensão constante do que os paroxismos de hipertensão, mas episódios de sudorese, cefaleia, você pode cogitar, né, um feocromocitoma. Paciente com hipocalemia no exame, sugerindo um hiperaldosteronismo primário, né, que isso talvez seja uma das causas de hipertensão secundária mais importantes, né? Paciente acromegálico, tenho várias histórias. Teve um paciente que entrou no meu consultório, eu olhei e falei, esse cara tem acromegalia. Aí ele me contou a história triste, porque ele estava com uma paralisia facial e hemiplégico, né? Caramba. Então, logo que ele olhou, viu a paralisia facial de um lado, a hemiplegia do outro, falei, pô, isso aí é AVE de tronco, né? Esqueci o nome da síndrome neurológica, depois eu vou lembrar. Mas o paciente teve 3 AVEs, o paciente já desenvolveu fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, porque ele tinha acromegalia durante muitos anos e ninguém identificou. E só olhar o paciente e falar, cara, esse cara é um acromegálico. Né? A gente investigou e realmente ele tinha acromegalia. Ou seja, a acromegalia levando a doença cardíaca, doença cardiovascular, levando a hipertensão refratária, complicada, diagnóstico tardio, né? Outra causa de hipertensão secundária são as doenças vasculares, né? O paciente renovascular, muito comum. Estenose da artéria renal, imagino, né? Bilateral com uso de ECA e aumento de creatinina. O idoso, né? Isso é relativamente comum na coartação da aorta, né? Na pediatria, e tem casos de coartação da aorta que são diagnosticados com paciente adulto jovem. Tardiamente, né? Tardiamente, pela hipertensão refratária, etc. Então, assim, tem muitas causas de hipertensão secundária, né? E aí, como avaliar esses pacientes? Amigo, você vai ter que avaliar todas essas situações. Né? E aí você tem o público mais direcionado para determinada doença, né? Por exemplo, o idoso que você já acompanha no teu consultório, já está com a pressão controlada, de repente descontrola. Alguma coisa aconteceu, né? Se é um idoso já tem uma aterosclerose e tal, provavelmente é vascular. E aí você vai pesquisar. Pode ter uma estenose bilateral de artéria renal por aterosclerose, não por displasia fibrosa. E isso não é muito incomum, não. Isso é relativamente comum, né? Doença coronariana também pode dar hipertensão. Sim. Né? Hipotiroidismo, né? Do idoso. O hipotiroidismo pode dar hipertensão. Né? O próprio hipertiroidismo, às vezes ele está usando um medicamento, uma mildarona, que seja. Exatamente. Né? Ou o hipertiroidismo do idoso, né? Que existe, né? O apático, né? O apatético, né? Então é direcionar, né? No paciente que você olhou e acha que e viu que o paciente é coxingoide, você vai investigar. Né? O endocrinologista, né? Quando ele recebe esse paciente de hipertensão secundária, às vezes o cardiologista ele resolve, mas às vezes ele pede o apoio do endocrinologista. Natural, a equipe é multidisciplinar, né? A gente acaba tendendo a fazer as metanefrinas urinárias e a dosagem de catecolamina, rastrear fel. A gente acaba fazendo os exames do hiperaldosteronismo, né? A atividade de renina, né, a aldosterona plasmática, dosar potássio, né, e eventualmente fazer os testes, que são testes de hidratação e etc, para ver. Medicamentos. Né, ou com medicamentos. A gente tende a fazer uma avaliação tiroidiana sempre nesses pacientes. Né, tende a fazer lá a supressão com Dexa ou até a dosagem de cortisol salivar noturno ou até o cortisol na urina. Né? Então, a gente tende a rastrear essas endocrinopatias laboratorialmente,
Essas outras doenças vasculares tem que ver por exame armado, né? Isso. Geralmente o Doppler é uma boa Doppler, ferramenta para até screening, anjo, né? TC ou anjo TC é ressonância. mais invasivo, precisa de contraste e Dependendo tal. do caso, né? E avaliação, né, de exames para avaliação da função renal, né? Muito importante super também. importante. Aí a urina de 24 horas é ou fundamental. o spot urinário, né, para ver a proteinúria, ou até o exame do ultrassom para ver lá o tamanho do rim, se é um rim já atrofiado. Né? Exatamente, para ver se o paciente... O hemograma, para ver se ele tem anemia crônica, que pode vincular, ou dosagem de vitamina D, que também não significa nada, muita gente é deficiente em vitamina D, né, e etc. Então, assim, a avaliação da hipertensão secundária, ela é complexa. Eu vou te falar que, durante algum momento na minha vida, eu tive o desejo, ele não se concretizou, mas eu tive o desejo de ter um ambulatório na universidade só avaliando o paciente com hipertensão secundária. Isso é interessantíssimo. Queria que todo mundo me mandasse pacientes que preenchessem critérios, né? Principalmente de hipertensão refratária, hipocalemia, paciente jovem ou paciente muito idoso com hipertensão, todos os critérios que eu descrevi para vocês anteriormente, para a gente estratificar nesse ambulatório, saber quantos por cento se confirmaram com hipertensão secundária, quantos por cento não, quanto é cada causa, como a gente tratou e se respondeu, se não respondeu, quem respondeu por isso, quem respondeu por aquilo. Né? Eu acho hipertensão secundária um desafio enorme, né? Por tudo isso que a gente falou das possibilidades diagnósticas, e dentro da endocrinologia é um assunto que eu gosto bastante, e existem pouquíssimos endocrinologistas e até cardiologistas que se dedicam mesmo, né? Tem como seu carro-chefe o estudo da hipertensão secundária. E é muito mais comum do que a gente pensa. É muito mais comum. Muito mais comum. E assim, e você muda a história do paciente, né? Se você conduz esse paciente bem, né? Você contou aí o caso do acromegálico, né? Eu já peguei alguns pacientes também no consultório com insuficiência, com doença renal crônica já em graus moderados a avançados, que tinham estenose de artéria renal que não foi diagnosticado, né? E muitas das vezes você ausculta o sopro da artéria renal. Com certeza. Né? Já tive uns 2 ou 3 pacientes que eu auscultei o sopro. Se for bem magrinho. Eu já direcionei, falei, estenose, mas vamos fazer o Doppler. Quer ver um caso bizarro de hipertensão secundária que eu peguei uma vez? Eu estava no ambulatório de clínica médica, né, e atendi um paciente pela primeira vez com hipertensão refratária. E aí, conversando, fazendo anamnese com o paciente tomou um tiro, tinha tomado um tiro há uns 15 anos atrás, né? E ele falou que o projétil estava lá ainda. Estava alojado. Alojado, né? Caprichosamente, né? E aí o que acontece, né? O paciente, no exame físico, tinha linha gengival, né? As linhas de Burton, né? E a gente dosou o chumbo desse paciente, estava altíssimo. Era um caso de saturnismo, gerando hipertensão secundária, projétil, né? E estava sendo absorvido o projétil de chumbo. Era um projétil antigo, né? Porque normalmente o projétil, o organismo forma um granuloma, né? E isola o projétil. E ele pode ser reabsorvido o chumbo. Pode ser reabsorvido. Como já teve, né, a história que não é o caso de hipertensão secundária, mas antigamente os amálgamas dentários de mercúrio, isso, né, muitas intoxicações, geravam o mal de Minamata, que é a intoxicação por mercúrio, né? Em homenagem à Baía de Minamata, no Japão, onde teve uma contaminação de mercúrio no mar e os japoneses comem peixe e se intoxicaram por mercúrio na Baía de Minamata. Bom, eu estou muito histórico hoje, né? Áureo, satisfeito, né? Essa é a hipertensão secundária. Não, satisfeitíssimo. Eu acho que a gente tem que pensar sempre na hipertensão secundária, né? Nosso aplicativo também tem que tomar uma atitude em relação a isso. Com certeza. Vamos fazer um algoritmo de diagnóstico. Vamos fazer um algoritmo. Em breve vocês vão ver isso no aplicativo. Vamos fazer isso. E é um assunto que muito me interessa, justamente por isso, porque muita gente não se dedica, né, a conduzir esses casos, né? E são casos complexos realmente, né? Não é fácil, muitas vezes, você diagnosticar. Caro. Guilherme, caro. Por que você não concretizou esse seu sonho? Essa ideia era tão bonita, tão maravilhosa. Pô, por que você largou e não fez?
Cara, imagina eu montar um ambulatório disso no hospital universitário, que você vai ter que ter cabedal de exame para dosar metanefrina, catecolamina. Exatamente. Não é tão viável Atividade de assim, renina, né? aldosterona, um monte de exame, TSH, T4, Exames de imagem também, que também não são cortisol, fáceis expressão com também. DEXA, cortisol, exame de imagem. Cara, eu preciso de um grupo, né? Então, dinheiro, né? E recurso de exames para fazer isso. Então, é complexo, né? Até no particular é complexo. No particular, o paciente muitas das vezes tem que... ele tem um plano de saúde, mas ele tem que pagar o exame, porque o plano não cobre alguns desses exames, né? Não estão previstos lá no rol da ANS. E no próprio particular, às vezes o profissional não tem... Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Tem alguns profissionais que não têm paciência. Não tem. Porque isso exige tempo, demanda tempo. Demanda atenção, demanda paciência, demanda checagem de exame, demanda refazer os exames. Então, é isso. Esse é o recado que eu deixo. É isso aí. Super satisfeito, né? Um assunto muito importante e muito negligenciado também. Então, também satisfeito também, meu amigo. Beleza, gente. Um abraço e até semana que vem.